Atentem para a leitura da palavra e acompanhem no telão o texto da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 15. Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 15. Texto sobre o qual o reverendo Alexandre Ximenes trará a mensagem de Deus para nós nesta tarde. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que, brotando, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos. Quero compartilhar com todos vocês hoje uma mensagem que tem como título Vencendo a Amargura. Isso porque não podemos ingerir ressentimentos e manter ressentimentos escondidos por muito tempo. Assim como, da mesma forma, como os nossos estômagos não podem digerir e incorporar pedaços de vidro. Não há como fazer essa digestão. É por isso que um homem de Deus, quando escreveu um livro, Dave Simmons, sobre a cura das memórias, ele disse: a amargura é a maior razão de vidas e relacionamentos prejudicados, bem como pela perda de vitalidade, alegria e liberdade que muitos cristãos experimentam. A amargura faz com que multidões de crentes percam poder e eficácia, e é a causa de muitos sofrerem problemas que jamais chegam a ser resolvidos. E eu gostaria de tomar como exemplo para a nossa vida nesta tarde um jovem que tinha todas as razões, todos os motivos imagináveis para viver amargurado, para ser azedo, para ser ácido. Alguém cuja vida, desde a sua adolescência, foi atingida, metralhada por coisas que deveriam ter produzido nele uma amargura incurável, sem retorno, uma amargura que certamente o teria levado a destruir a própria vida e a vida de outros que com ele andavam. Eu quero falar alguma coisa sobre a vida de José, filho de Jacó, popularmente conhecido, ainda que de forma equivocada, como José do Egito. É impressionante como ele mantinha um espírito dócil perante as adversidades, as injustiças, todas as coisas que contra ele foram feitas, tudo quanto recaiu sobre a sua vida, que poderia ter desmontado a sua personalidade e produzido um ser feio, horroroso, deformado. Nada disso conseguiu chegar a produzir tais coisas em José. No entanto, ele manteve toda a docilidade, toda a beleza interior, toda a firmeza de caráter e personalidade que nós poderíamos imaginar encontrar apenas em alguém que não houvesse sido alvo de todos os ataques avassaladores que ele foi. Se quisermos conhecer melhor a Deus, amados irmãos, nós precisamos, a partir de hoje, ficar livres de qualquer amargura que esteja há pouco ou muito tempo dentro de nós. Temos que aqui e agora ter libertação dos males passados que nunca foram resolvidos. Amém? Quais são as causas potenciais da amargura? A amargura tem razão de ser. Ela não surge espontaneamente. Ela não surge graciosamente. As amarguras são o efeito ou a reação a algumas ações que são perpetradas contra a nossa vida.
E olhando para a vida de José, nós descobrimos causas potenciais de amargura, coisas que ele sofreu, e depois poderemos, na sua própria vida, analisar os preventivos bíblicos por ele aplicados e que lhe deram vitória. A primeira razão para José viver amargurado, que poderia ter feito dele um homem amargurado, é que ele foi odiado e rejeitado pela própria família. E poucas dores doem mais do que essa. Poucas pessoas são tão traumatizadas quanto aquelas que sofreram rejeição familiar. É um filho que é rejeitado pelo pai ou pela mãe, que é expulso de casa, que é mandado embora, que tem o afeto, que tem o amor, que tem o carinho, que tem o colo, o ombro negado. Aquele filho que olha para o braço de um pai e, ao invés de ter ali proteção, tem ameaça. O braço que deveria ampará-lo é o braço que o agride, que quer destruí-lo, que torna-se inimigo, e ele acaba sendo rejeitado, expelido, se não de dentro do espaço físico chamado lar, mas de dentro da afeição paternal, do carinho, do amor e da compreensão. E pessoas rejeitadas sofrem profundas feridas emocionais, dores emocionais indescritíveis. Pessoas rejeitadas dificilmente amam, dificilmente compreendem, dificilmente exercem misericórdia, dificilmente perdoam. Pessoas que são rejeitadas pelos pais tornar-se-ão também, via de regra, claro que não absolutamente, mas a possibilidade é grande, pais incompreensivos que terão dificuldade de um abraço, de um afeto, de um beijo, de um afago nos filhos que Deus um dia lhes der. Pois bem, no capítulo 37 de Gênesis nós vemos que José foi rejeitado, não somente rejeitado, mas foi traído, não somente traído, mas vendido como coisa, como mercadoria a um grupo de estrangeiros que eram mercadores e que passavam com certa frequência pelas terras do seu pai. A segunda razão que poderia ter produzido uma amargura irreversível, um azedume incontrolável na vida desse moço, é que ele foi censurado e desacreditado pelo próprio pai. Gênesis capítulo 37 e verso 10. Ele é objeto, ele é alvo da censura injusta de Jacó. A avaliação que o pai faz dele não cabe, mas o pai estava sob influência da conversa, do cerco que era feito pelos seus irmãos, e uma opinião foi formada na vida do velho patriarca, e essa opinião é descarregada, desaguada sobre a vida daquele adolescente que tem mais uma vez uma ferida aberta na alma. O coração é outra vez traspassado, porque recebe do velho pai censura e descrédito. A terceira razão é que ele é caluniado, difamado de forma mentirosa e injusta por uma mulher adúltera, a mulher do seu patrão Potifar, conforme a narrativa de Gênesis 39, 14 a 18. Chega ele no Egito como mercadoria, vai trabalhar na casa desse homem militar de alta patente, da maior confiança de Faraó, o soberano, e no vai e vem do dia a dia na casa, a mulher de Potifar sente-se atraída por José, tenta seduzi-lo, não consegue, vai quase às vias do fato, ele consegue escapar, ela retém uma peça íntima, e isto se torna a prova material, entre aspas, da calúnia, da difamação por ela construída, e esse moço é vítima da ira, do revanchismo, da crueldade do patrão, que faz tudo isso erguido e edificado sobre uma mentira. E outra coisa que dói na vida é quando você e eu somos feridos, caluniados, difamados, injusta e gratuitamente. Quem já passou por isso sabe que essa é uma dor quase insuportável. Se é dor doída, sofrer por causas que nós sabemos merecidas, se é difícil sofrer por coisas que foram feitas, torna-se muito mais difícil e dolorido viver a experiência de pagar
alguma coisa que não foi feita, de se sofrer e colher por aquilo que não se semeou. E José foi caluniado e difamado por esta mulher que queria seduzi-lo. Em quarto lugar, foi condenado e aprisionado, jogado na masmorra, como resultado dessa calúnia e dessa difamação. Tinha consciência, ele sabia que era mentira, ele sabia que era difamação, ele sabia que era calúnia, ele sabia que nada daquilo poderia ter acontecido ou teria acontecido, ele sabia que era tudo injusto, ele sabia que era a vítima absurdamente impotente nas mãos de uma mulher leviana e de um marido que nela acreditara e que tinha poder, força para fazer com ele o que fez, colocando na cadeia, colocando na masmorra, prendendo na escuridão úmida de uma prisão, no subterrâneo de uma prisão. E em quinto lugar, foi desapontado e esquecido pelo copeiro a quem ele tanto ajudou. E se há outra coisa que produz feridas na gente, é quando nós somos tratados com ingratidão por alguém a quem nós muito ajudamos. Pessoas em quem você investe a vida, pessoas que você tira de uma situação difícil, gente que você socorre, gente que você abraça quando estava rejeitada pelos outros, gente que você ampara, gente para quem você abre portas, gente para quem você facilita a vida, gente para quem você desarma minas, gente para quem você abre possibilidade na vida e mais adiante, como resposta a essa ajuda, lhe dá como troco, como recompensa, vingança de um mal que você não fez. E isso é uma das maiores causas de amargura na vida de qualquer um de nós. Assim foi com José. Ele ajuda um copeiro, ele livra um copeiro da morte, ele faz com que a vida de um copeiro seja poupada e de repente ele simplesmente é esquecido, como está registrado em Gênesis capítulo 40 e verso 23. Esses incidentes na vida de José são citados para ilustrar, amados irmãos, algumas maneiras pelas quais somos feridos por outros e como a dor pode rapidamente converter-se em amargura. Isso porque a dor não tratada caminha para se tornar amargura. A ferida não tratada, ela anda celeremente, rapidamente, para se transformar em um azedume na vida que vai fazer com que a nossa vida murche e ainda mais vai contaminar aqueles que estão próximos, aqueles que vivem ao nosso redor. Não nos iludamos, a vida é dura. Muitas coisas rudes, injustas e imerecidas acontecem a todos nós. E eu não preciso, como sempre digo, ser profeta ou vidente para afirmar isso. São, sem dúvida, situações desagradáveis, difíceis, mas as emoções negativas causadas por essas dores precisam e devem ser curadas e libertadas hoje, em nome de Jesus, para que você preste um culto com alegria. Se estas emoções e estas feridas não forem trabalhadas, mas somente reprimidas, armazenadas, guardadas num banco de dados, você terá um dossiê interior doloroso, perigoso, que vai trazer males terríveis para a sua vida. Terão um efeito desintegrador na sua personalidade. Não haverá integridade, não haverá interesse, até mesmo física, porque os males emocionais se somatizam, vêm para o corpo e se transformam às vezes em erupções. Os males da alma precisam sair. Aquilo que está reprimido como amargura lá na sua alma precisa ser posto para fora, e ou ele sai pela via da confissão que liberta, ou há de ser expulso da sua alma pela via de feridas, de doenças no próprio corpo, de tumores, de erupções, que às vezes você não sabe de onde vem e que tem origem numa alma absolutamente atribulada e amargurada, amados irmãos. E isso só se torna evitável pela via do perdão no coração. Amém. Pela graça de Deus, apesar de todas as dores, José foi capaz de manter o coração livre de amarguras, de incredulidade, de ódio, de inveja e medo. Não permitiu que os espinhos do passado demorassem a sair de dentro dele. Podia recordar as experiências infelizes
porém não demonstrava emoções negativas. E a pergunta é, como é que ele conseguiu isso? Afinal de contas, José não era de plástico, José não era de metal, José não era de titânio, José era de carne e osso. José tinha nervos como nós temos. José era um jovem, como muitos aqui nessa tarde. E como é que ele conseguiu ter forças para não reagir com amargura a tudo isso que ele experimentou na sua vida? E a palavra de Deus nos mostra na vida do próprio José quais as prevenções que eu e você precisamos ter nesta tarde para que a amargura não encontre espaço na nossa vida. E você sabe o que é mais triste na amargura? É que ela não é explícita. Às vezes ela não está no rosto. O rosto dissimula. O rosto põe uma máscara, um tipo de maquiagem que engana. A Bíblia diz, conforme o texto que o reverendo Gelcírio leu, que a amargura é uma raiz, e raiz cresce para dentro, para baixo. A raiz não se expõe. Entretanto, o que dá possibilidade de vida a uma árvore é a raiz, é o quanto ela é profunda, aonde ela vai buscar água, minerais, para manter aquele vegetal vivo. E a Bíblia diz que a amargura é raiz que se enterra, que se enfia, que muitos não veem, que às vezes na própria família não se percebe, mas o travesseiro esquenta durante a noite e as raízes dessa amargura se enfiam peito adentro, produzindo um inferno que só quem vive é que sabe. José venceu as amarguras e é impressionante como cerca de 35 a 40 séculos depois, nós ainda podemos usar as mesmas coisas que ele usou para sairmos hoje à tarde daqui imunizados e prontos para vencer toda amargura em nome de Jesus. Em primeiro lugar, em Gênesis capítulo 50, no verso 20, nós lemos que ele jamais duvidou do amor e da soberania de Deus. Amém? As circunstâncias não fizeram José duvidar do amor e da soberania de Deus. Ele estava firmemente convencido de que Deus é soberano e que era o Senhor da sua vida. Ele sabia que tudo aquilo iria passar. Quando a gente lê as cartas do apóstolo Paulo, em várias ocasiões ele andou preso. Paulo era um dos campeões de cadeia do Novo Testamento. E muitas vezes ele escreve assim: Paulo, prisioneiro de Cristo. Na verdade, do ponto de vista humano e visivelmente falando, ele era prisioneiro do Império Romano. Se fosse outro, ia dizer Paulo, prisioneiro de Roma. Paulo, prisioneiro da potência política e militar que é Roma. Contudo, esse homem tinha visão para além do que acontecia. Seus olhos ultrapassavam o imediato. E Paulo dizia para si mesmo: eu estou aqui não é porque o imperador quer, eu estou preso aqui não é porque o centurião quer, eu estou aqui porque Jesus quer. Se ele não quisesse, eu não estaria nesta cadeia. E por isso ele dizia: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Era como se ele encarasse o Império Romano e dissesse: está vendo aqui essas algemas? Vocês estão vendo essas correntes que me prendem? Vocês pensam que são vocês que me prendem? Bobinhos! Eu estou aqui porque sou prisioneiro de Cristo Jesus. Isso ficou provado na cidade de Filipos, quando ele e Silas estavam presos e à meia-noite aconteceu um terremoto. E diz a Bíblia que foi um grande terremoto que teve uma peculiaridade jamais repetida na história. O epicentro do terremoto foi a cadeia onde ele estava. Não há registro de que nenhuma casa tenha caído de um lado do outro. Não houve abalo, parece que ninguém na cidade acordou. Agora a cadeia ruiu, foi demolida. Isso mostra que Paulo era prisioneiro de Cristo, porque a hora que o Senhor quisesse, o arrancaria daquelas algemas, amados irmãos. José adotava uma atitude positiva para com as ofensas e não negativa para com o ofensor. Estava certo do amor e do controle divino em cada incidente. Ele sabia que Deus usaria, como a gente diz aí na linguagem popular, aquele limão para fazer uma refrescante limonada.
Ele sabia que Deus iria usar aquelas circunstâncias e que no futuro, de alguma forma, as coisas iriam acontecer. Tudo o que ele precisava era responder adequadamente àquele desafio. Ele sabia que nada aconteceria à sua vida, a não ser por um propósito definido de Deus. Amém? Acredita de verdade que nenhum acontecimento ocorre sem a permissão do Senhor. Nós temos essa confiança. Geralmente, quando falo nos cursilhos, eu conto a história de um amigo meu que foi jogador de futebol, foi profissional, jogou em grandes clubes desse país, jogou no Flamengo, no Botafogo, no Grêmio, depois jogou na França, na Espanha, e foi um grande jogador na sua época. E aí, pela década de 80, meados da década de 80, ele jogava no Grêmio Futebol Porto Alegrense, e houve uma decisão de campeonato brasileiro entre Grêmio e São Paulo. E o primeiro jogo era em Porto Alegre, o segundo em São Paulo, e o Grêmio jogava por 2 empates para ser campeão brasileiro. E o Estádio Olímpico estava lotado. Quem conhece o Sul sabe disso como é. Eu morei 9 anos lá e conheço o fanatismo daquelas torcidas. E o jogo foi difícil, duro. Faltavam 3 minutos para acabar o jogo, houve um pênalti a favor do Grêmio e mandaram que esse meu amigo batesse aquele pênalti. A torcida inteira ficou em pé, o Estádio Olímpico lotado num silêncio sepulcral. E ele colocou a bola com muita calma, correu, bateu e perdeu. E o silêncio transformou-se em ira. A torcida do Grêmio ficou irada, vocês podem imaginar. Acaba o jogo, colocam nele os fones da TV Globo para a entrevista, e um colunista esportivo de Porto Alegre, muito conhecido, muito famoso, mas que era pai de santo, entrevistou esse meu amigo e começou a ironizar, dizendo: e aí, cadê teu Deus? Onde anda teu Deus? Você é tão fiel, você fala tanto nele, você sempre testemunha dele, por que ele não lhe ajudou agora? E disse: se você tivesse passado lá no terreiro que eu frequento, a gente teria feito alguma coisa, eu garanto que você não teria perdido esse pênalti. E esse meu amigo dirigiu-se àquele cronista esportivo e disse: olha, eu não sei quando, não sei onde e nem sei como, mas o meu Deus tem coisa melhor para a minha vida. E terminou a entrevista. No domingo seguinte, o Grêmio foi jogar no estádio do Morumbi com o São Paulo, agora inverteu, o São Paulo seria campeão brasileiro com um empate, e o jogo era duríssimo, a torcida são paulina enlouquecida, e faltavam 5 minutos para acabar o jogo, a torcida já aos berros, proclamando o São Paulo campeão brasileiro, quando alguém passa uma bola lá da ponta para esse amigo que estava na entrada da grande área, e ele faz, segundo ele me contou, depois eu tive a oportunidade de ver o gol mais lindo de sua carreira, que deu ao Grêmio o título de campeão brasileiro, depois sul-americano e depois mundial. E 2 cenas marcaram aquela noite no Morumbi, tarde e noite. A primeira, quando ele correu, atravessou o gramado comemorando o gol, televisões focaram em cima dele, e o jogo estava sendo transmitido para vários países, e uma das cenas mais bonitas foi aquele jovem com o rosto banhado em lágrimas, lágrimas grossas que desciam, punhos cerrados, e da sua boca percebia-se, saíam expressões de louvor e de gratidão a Deus. Ao invés dos costumeiros palavrões e de blasfêmias, tão comuns ao ambiente e à hora, ele tinha a ousadia de louvar o Senhor ali. E depois, quando colocaram aqueles fones da TV Globo, e aquele cronista de Porto Alegre dirigiu-se a ele para pedir desculpas, e ele respondeu dizendo: tenho nada que desculpar, fique tranquilo. Eu sabia que meu Deus ia fazer isso, eu só não esperava que fosse tão rápido. Eu só não esperava que fosse tão depressa. E meus amados irmãos, por onde esse moço passou, foi uma bênção. Em segundo lugar, o segundo segredo para José não viver amargurado, e é lição para a nossa vida hoje, é que ele não remoía suas mágoas. Interessante, nós não ruminamos comida, mas ruminamos mágoa. Nós gostamos de ruminar. O indivíduo vai dormir e fica ruminando. Aí ele começa a imaginar a cena, dando um soco num, atirando no outro. Ou então, quando não tem coragem para isso, ele começa a imaginar na cama o desafeto sendo atropelado, ou de repente recebendo a notícia de que está com um câncer incurável,
E ele começa ali a ter um misto de amargura e alegria sórdida, é uma morbidez horrorosa. E ele começa a remoer as desgraças da vida. E eu quero lembrar nessa tarde um conselho que um psicólogo cristão deu uma vez: escreva as ofensas na areia e as bênçãos na rocha. As ofensas contra você, escreva na areia, de preferência na areia da praia, porque a onda vem e apaga. Agora, as bênçãos que Deus lhe deu, escreva na rocha, grave na rocha, para que você sempre veja. Não há um só registro, amados irmãos, de que José rememorasse o que aconteceu de ruim na vida dele. Esse moço não lembrava o que era ruim, deixava tudo ir embora, morria. Ele escolheu, ele optou, ele decidiu não remoer raiva. Até ele colocou o nome de um filho Manassés, que significa esquecimento. O menino nasceu e disse: o nome é Esquecimento. Esquecimento Oliveira da Silva, né? Mas é esquecimento. E aí você já vê o caráter de José. Quer esquecer, passou, esquece. Eu sempre digo que no passado não cabe mais nada. Você não pode mais fazer nada no que passou, nada. Somos absoluta e totalmente impotentes para mexer no que passou. Passou, passou, mas no futuro cabe tudo em nome de Jesus. Como disse René Descartes, o futuro é uma tábua rasa, plana e em branco, onde a experiência vai escrever. Basta que a gente olhe para frente e não fique olhando para trás. E depois, quando nasce o segundo filho, para completar a história, o primeiro ele chama de Manassés, esquecimento. Ele diz: o nome desse agora vai ser Efraim, que é bênção duplicada. Então ele baliza a sua vida, ele dá os limites da sua vida, dizendo: eu vivo entre o esquecimento do que passou e a expectativa das bênçãos dobradas que o futuro vai me trazer. Que se desesperem os que não gostam de mim, mas é para frente que eu vou em nome de Jesus. Que morram de raiva os que me detestam, diz ele, mas é para frente que eu vou, porque Deus anda para frente. Não há na divindade a síndrome do caranguejo, de andar para trás, de perseguir o passado. Deus anda para frente, Ele está aberto, é isso. E nós temos que tratar as nossas mágoas, curando-as com um olhar voltado para frente em nome de Jesus. A terceira coisa, a terceira prevenção que José toma na sua vida, e que nós precisamos tomar, é que ele não permitiu que a amargura criasse raízes. Resolveu logo. O grande problema é quando nós desobedecemos a Bíblia, que diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso é, resolva logo. Porque ira guardada transforma-se em amargura. E a amargura é diferente de ira. A ira geralmente é momentânea. É uma coisa que acontece assim por um impulso. Você tem aquela explosão, depois passa. A amargura não. Ela é uma coisa que vai trabalhando lenta e persistentemente. Quando você às vezes está almoçando, aí vem a lembrança que lhe amargura. Você está tomando um banho gostoso, e aí vem a amargura lhe lembrando das coisas. Você vai dormir, prepara-se, cama limpinha, lençóis cheirosos. Você diz: hoje vai ser uma noite de sono. Aí a memória bate a porta, traz a lembrança do fato ruim, e aí a raiz de amargura começa a lhe incomodar, e aí a noite não termina mais, o sono não chega, é uma tristeza, e isso não é vida, isso é o inferno existencial, é o inferno da alma. Se você não lidar rapidamente com a ferida, ela pode fincar raízes e criar todo tipo de problemas na sua vida, meu irmão e minha irmã. Não brinque com amargura. Devemos tratar nossas mágoas, bem como atitudes erradas que mantenhamos para com os outros, o mais rápido possível. Torna-se mais difícil depois que elas criam raízes profundas. Amém? É verdade ou não é? Em quarto lugar, José jamais mostrou-se vingativo. Ele nunca alimentou esse sentimento de vingança, que é uma das reações mais naturais da natureza humana. É imediata essa reação quando somos atingidos, é o desejo de vingança.
É aquela vontade de dar o troco. Ele vai ver com quem mexeu. Ele não sabe com quem se meteu. E aí nós começamos a dizer para nós mesmos: vai ver só. Mais tarde eu dou o troco. E aí chama essa vingança de justiça. E diz: tudo que eu quero é justiça. Só que no entendimento do amargurado, justiça é a destruição do outro. No coração do amargurado, na perspectiva do amargurado, quando a justiça é feita, é quando o outro entra por um cano deslumbrante. E aí, se esse amargurado for cristão, ele é acometido por uma falsa piedade. E quando ele vê o outro destruído, a falsa piedade brota e ele diz: coitado, vou orar por ele. Vou me apiedar. Uma vez eu disse a um senhor idoso, mas que era um homem muito amargurado, eu digo: você é o tipo de pessoa que precisa sempre alguém destruído na sua vida para você exercer a sua falsa piedade, a sua piedade mentirosa, a sua piedade que no fundo é um grito de satisfação porque o outro sofreu a desgraça que você queria que ele sofresse. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, deixa bem claro que o amor não se regozija com a injustiça, antes ele alegra-se com a verdade. José jamais disse bem feito. É o que merece. Deus é justo. Até que enfim Deus pegou o indivíduo na curva. Nada de vingança, não há registro de José ter agido em represália, amados irmãos, mesmo quando teve oportunidades perfeitas. Quando esses seus irmãos que o rejeitaram, traíram e o venderam, gente do seu sangue, da sua família, da sua casa, quando eles se ajoelharam diante de José, com medo e culpa pelo que fizeram com ele, tinham consciência de que José podia fazer o que quisesse com eles. José era a segunda maior autoridade do país. Era hora do troco, era hora do braço, era hora de dizer: está aqui, agora vocês vão experimentar. Deus é justo, sofri, mas chegou a hora do refresco. Não. Sabe o que é que a Bíblia diz? Em Gênesis capítulo 50 e verso 19, respondeu-lhe José e disse aos irmãos dele, a família que pintou miséria, pintou o sete com ele. José diz: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Você tem que tomar uma decisão na vida. Se você quer fazer vingança, exercer vingança, Deus sai da história. O braço é seu. Agora, se você quer que a vingança seja do Senhor, saia você da encrenca e deixe com Ele. Agora eu lhe previno, a vingança de Deus é em amor. A forma mais doce de vingança é que Deus pega o indivíduo de quem a gente tem muita raiva, transforma o coração e obriga a gente a olhar para ele e dizer: a paz do Senhor, meu irmão. É assim que Deus faz. É por isso que o dia da cruz, segundo alguns rabinos e estudiosos do judaísmo, o dia da vingança do Senhor, que muitos pensam que é apocalíptico, que é futuro, alguns rabinos dizem que não, que esse é o dia da vinda do Messias. E nós entendemos, à luz do Novo Testamento, que o dia da vingança do nosso Deus foi o dia em que Jesus morreu na cruz e perdoou os pecados de todos aqueles que creem nele. É difícil aguentar? É. Jonas, o profeta, não aguentou. E Jonas disse: eu não fui a Nínive, desobedeci, porque eu sabia que o Senhor é Deus misericordioso, bondoso, de coração largo, e ia perdoar aquele povo ruim. Eu já sabia, eu queria era fogo, eu queria raio, eu queria justiça, eu queria ver aquela cidade transformada em cinza. Mas eu já lhe conheço, ele disse a Deus, e eu sabia que você, no final de todas as contas, ia abençoar, e ficou de cara comprida. Me desculpa a expressão, ficou beiçudo debaixo de uma árvore. Um profeta, raiz de amargura, amados irmãos. Santo Agostinho escreveu uma coisa extraordinária. Ele disse: ó Senhor, livra-me da lascívia de estar sempre me vingando. Livra-me, protege-me da lascívia de estar sempre me vingando. Em quinto lugar, José venceu a amargura
porque não permitiu que o passado afetasse o futuro. Pronto. As antigas ofensas não se tornaram obstáculos, ao invés disso, ele usou cada ofensa como um degrau. E aí está o desespero do diabo, porque o diabo bota para destruir e o crente usa como degrau para vencer. Isso aconteceu em Atos capítulo 2, quando Pedro discursa, prega o sermão de Pentecostes e dirige-se às autoridades religiosas de Israel e da sinagoga e diz: este Jesus, o Cristo, a quem Deus confirmou, vocês o mataram, traíram e, desce o chicote. E quando ele acaba de descer o chicote, ele encerra o sermão dizendo: cumprindo assim o desígnio de Deus. O que ele está dizendo é: vocês pensaram que estavam fazendo o que vocês queriam? Bobos, bobos, bobos. No fundo, no fim da história, vocês fizeram o que Deus queria que fosse feito. E eu acho que nessa hora o diabo entrou em crise de nervos. Se tivesse um jeito, ele ia para um divã. Porque disse: passei 33 anos tramando, preparando esta hora da morte. Passei 33 anos aguardando em expectativa esse instante, e agora descubro que eu não fiz nada mais do que fazer a vontade de Deus. E por isso a gente aprende que há duas formas de fazer a vontade de Deus: de boa vontade ou contra a vontade da gente. Mas a vontade do Senhor vai prevalecer. De modo que você nunca deixe o passado afetar o seu futuro. Ele sabia que a volta constante ao passado seria uma força destrutiva. Não podia modificá-lo. Não deixe o futuro amarrar, o passado amarrar o seu futuro, meu amado irmão. Nem que dores do passado arranquem a bênção que Deus quer lhe dar hoje, aqui e agora. Em último lugar, ele fez o absurdo dos absurdos. Contrariou toda a lógica humana. Ele abençoou os que o magoaram. Gente ordinária não faz isso, só gente extraordinária. Aí eu digo assim: camarada, pastor, eu estou um cristão bom. Eu digo: meu irmão, que bom, eu levo a esposa para jantar, eu lavo o carro, eu dou uma penteada no cabelo dos filhos, eu pago as contas em dia. Isso é o ordinário. O ordinário é mole, fácil. O problema é fazer o extraordinário, o que está para além do ordinário. E José fez isso em 4 ocasiões distintas, quando abençoou os que o magoaram. O mais interessante é que ele não ficou na defensiva, como aqueles que dizem assim: bom, eu não tenho nada contra, mas estou no meu lugar. Já perdoei, a raiva passou, mas fique lá. Não, ele tomou o ataque, partiu para o ataque, foi abençoar os que o magoaram, atitude libertadora, e os irmãos dele ficaram sem entender nada de que planeta veio esse homem, qual a origem dele. Você pode hoje, de modo criativo, utilizar a ofensa para atender às necessidades do ofensor e depois pedir a Deus para usá-lo de maneira tremenda para ministrar sobre a sua vida. E a Bíblia diz que quem faz assim amontoa brasas sobre a cabeça do outro. O indivíduo não entende, porque não há nada mais absurdo e incompreensível e dolorido do que ser tratado com misericórdia por aquela pessoa a quem a gente fez tanto mal. Aí a gente não entende mais nada. Eu era estudante aí pelos meus 17 anos, e num jogo de futebol de salão, levei uma pancada e parti para cima do agressor, e abri a boca e disse tudo quanto era para dizer, e muito mais do que era para não dizer. E ele o viu calado, quieto, não abriu a boca, ficou olhando para os meus olhos, e eu, desci a lenha. Aí saí da quadra, fui para o meu apartamento, filho do senhor da situação, pronto. Na minha cabeça era o seguinte: o indivíduo é tão covarde que nem reagiu. Aí tomei banho, jantei, e mais tarde a coisa começou a inverter-se na minha cabeça. E aí eu fui diminuindo e ele crescendo. E aí eu fui murchando e ele inchando. E aí eu fui ficando com vergonha e transformando o indivíduo em herói. E aí, vocês sabem, no outro dia lá fui eu onde? Fui procurá-lo.
pedir desculpas, pedir perdão, confessar o meu erro, o grande equívoco da minha vida, e aprender com ele aquela lição, de que no silêncio, ante a agressão, ele botou brasas na minha cabeça, que me deixaram a noite inteira sem dormir, sem apetite, tiraram aquelas brasas a paz da minha alma, e enquanto eu não fui lá, para consertar, para ajeitar, ironicamente, o desgraçado era eu, e não ele, que foi verbalmente agredido, ofendido, ferido, com palavras terríveis, com uma violência verbal inimaginável. Só que depois eu descobri que a coisa era o contrário, e que eu quis destruí-lo bebendo o copo de veneno, que eu havia feito mal a mim e não a ele. Assim, amados irmãos, é o que acontece com a amargura. Quando nós nos livramos das raízes de amargura, nós somos libertos, mas precisamos de uma atitude libertadora. Faça das situações que produziram amargura em você oportunidades para que você seja uma bênção na vida do outro. Você vai ver que no processo quem vai mudar é você muito mais do que ele. Como disse C.S. Lewis, a oração não muda Deus, muda a mim. Deus não muda, quem muda sou eu quando eu oro. E eu concluo dizendo: eis porque José permanecia totalmente livre de qualquer traço de amargura. Quer libertar-se de suas amarguras e de todas as maléficas consequências da amargura? Então veja, primeiro, confesse a Deus agora o seu ressentimento ou o seu ódio. Talvez ninguém saiba. Eu recebi no meu gabinete uma mulher que trazia uma amargura de 25 anos. 25 anos. E eu comecei a perceber que havia alguma coisa muito escondida, porque ela aparentava ter uma idade muito além da que tinha. Era uma mulher de olhar melancólico, triste, de pele muito enrugada, curtida. E eu, durante a conversa, comecei a perceber e a descobrir que ela nunca havia sido tão exposta ao sol, nem vivido no campo. E lá para as tantas, alguma coisa tocou o nervo da alma, ela despencou em pranto e me confessou uma amargura de 25 anos. 25 anos de inferno, de agonia. E ela me disse que na igreja, quando cantava, às vezes estava louvando e de repente vinha aquele negócio. Estava orando e no meio da oração dava vontade de parar. Amargura. Guardada. Confesse agora a Deus, não é a mim e a ninguém. Segundo, assuma total responsabilidade por suas ações em relação aos que ofenderam. Não espere, a Bíblia diz: se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai a ele. Deixa a tua oferta perante o altar, vai, reconcilia-te com ele, depois vem e oferta em nome de Jesus. Deus está muito mais interessado no coração do ofertante do que na oferta dele. Às vezes pensamos que as nossas ofertas enganam Deus. Mas o que Deus olha não é o tamanho da oferta, mas o coração do ofertante. Foi no templo, quando alguns milionários depositavam quantias vultuosas, que aproximou-se uma viúva e colocou ali um quadrante de dracma. E o Senhor Jesus fez a contabilidade mais absurda aos olhos de qualquer contador ou economista. Ele disse: em verdade vos digo que essa mulher deu muito mais do que aqueles homens, porque eles deram do que lhes sobrava, mas ela deu tudo quanto possuía. Só pode fazer esse tipo de aferição quem tem olhos para ver o coração, quem tem olhos para ver a alma. Portanto, nessa tarde, assuma a responsabilidade. Terceiro, mude o foco. Tire os olhos do ofensor, de alguém que lhe ofendeu, e coloque o foco em Deus que o perdoou. Porque olhe para mim, por mais que alguém ofenda você, jamais irá ofendê-lo o quanto você ofendeu a Deus. Esse é o princípio do perdão. Ninguém vai me fazer mal, pelo menos igual ao mal que eu fiz a Deus, porque o mal que eu fiz a Deus levou o filho dele à cruz do Calvário. Portanto, tire o foco do ofensor e ponha os olhos em Deus.
Quarto, tenha em mente isso aqui: quem foi perdoado deve perdoar. Só não perdoa quem não tem consciência do perdão. Simão, o fariseu, quando viu aquela mulher banhar os pés de Jesus com lágrima, enxugá-los com seus cabelos, censurou-a. Mas Jesus, diz a Bíblia, conhecendo o coração dele, olhou para aquela mulher e disse a Simão: Simão, esta está fazendo isso porque foi muito perdoada. E estabeleceu a verdade: aquele a quem muito é perdoado, esse muito ama. Cristão que tem consciência do tamanho do perdão, aprende a se livrar de amarguras perdoando. Em quinto lugar, submeta todas as suas vontades e desejos de vingança, passadas, presentes e futuras, ao Senhor. Confie a Ele o modo de lidar com o ofensor e saiba que é Ele quem vai escrever o último capítulo na sua vida. Amém? E vai escrever do jeito que Ele quer. Mas confie. E em último lugar, peça que Deus faça de você um canal de bênçãos para o ofensor. E comece a pensar, engravide a mente. Deixe a mente gestada com maneiras criativas e específicas através das quais você possa abençoá-lo. Eu conheço um homem que era integrado à igreja, hoje está de novo, mas afastou-se da comunhão. Não é desta cidade, é de outra, e trouxe destruição para a família, amarguras, tornou-se agressor, violento, impiedoso, caluniador das próprias filhas. Acabou um noivado de uma filha dizendo ao noivo: não case com ela porque ela não presta, e difamou a própria filha. Tornou-se alcoólatra, e quando estava desesperado na vida, começou a receber cartas anônimas que lhe traziam consolo, conforto, ânimo. E ele lia escondido aquelas cartas, ia para um canto, tinha vergonha, e cada carta que lia chorava, se desmanchava, curioso: meu Deus, ninguém assina. E ele pensava: isso deve ser coisa do pastor, isso deve ser coisa de alguém muito vivido. Até que 2 anos depois, recebendo cartas anônimas e cartas anônimas, com mensagens poderosas, ele rendeu-se à graça de Deus, entregou-se, foi restaurado, renovado, refez a vida, a dignidade, o respeito, reconquistou toda a família, pediu perdão, humilhou-se. E algum tempo depois, soube, em meio a lágrimas, que aquelas cartas anônimas eram escritas pela filha a quem tanto mal ele fez. E ela não tinha coragem de botar o nome, porque sabia que se ele identificasse, ele não iria ler. E algum tempo atrás eu fui com Carmen pregar nas bodas de ouro dele. Todos os filhos lá. As filhas foram feridas. A filha que foi mais ferida foi quem coordenou a festa numa casa de recepções. Só Jesus faz isso. É por isso que eu prego esse evangelho. É por isso que eu creio no que eu prego. É por isso que eu afirmo que o que nós pregamos não é um discurso, não se trata de retórica, de oratória, de comunicação. O que nós pregamos é vida para todo aquele que crê. Hoje ele tem um câncer, a esposa também. Disseram a mim e a Carmen que ela tem 3 meses de vida, mas não há quem diga. Foi uma festa linda,
um culto, onde o nome de Jesus foi celebrado, onde ele e toda a família deram um cartão vermelho para a amargura. E hoje quem está amargurado é o diabo, que queria destruí-lo. Eu recebi no gabinete pastoral um homem que foi um grande empresário. Perdeu tudo. E Deus está refazendo a vida dele. E o que eu mais peço a Deus é que no dia da vitória final, ele tenha o coração de Deus para olhar para aqueles que quiseram destruí-lo. Curva a sua cabeça. Uma das coisas que mais doem na amargura é que, via de regra, ela é produzida por aquelas pessoas que a gente mais ama e vem de onde a gente menos espera, e por isso nos pega desprevenidos e desarmados. Mas eu quero convidá-lo para que nessa tarde tenha a postura de José, para que a amargura não produza doenças em você, mas que ela seja agora banida da sua vida, que você seja arejado pelo vento do Espírito, e que você olhe para o passado e diga: teu nome é Manassés, esquecimento. E olhe para o futuro e diga: teu nome é Efraim, bênção duplicada. Eu quero convidar a você, meu irmão e minha irmã, que a seu próprio modo precisa vencer algum tipo de amargura, só você sabe. Quero convidá-lo, se você quer, para que você fique de pé, e nós vamos orar para que Deus lhe dê vitória agora, em nome de Jesus.